Querido irmão, querida irmã, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. E nós vamos ler apenas da metade para frente, as últimas duas frases. Disponhamo-nos e edifiquemos. Vamos lá, vamos repetir juntos? 1, 2 e... Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. A minha palavra hoje é uma meditação sobre o episódio da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ano 539 a.C., o povo de Deus teve a possibilidade de voltar para Jerusalém depois do exílio babilônico. Depois de 70 anos em Babilônia, eles começam a voltar e reconstruir a sua cidade. Um milagre de Deus, porque todos achavam que o povo de Deus iria desaparecer com o exílio babilônico. E não desaparece. Deus, através do milagre, abre as portas para que o povo volte. E há alguém, um líder chamado Neemias, que se coloca à frente, à disposição de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Pois bem, mas o que eu quero te chamar a atenção é que quando eles chegam em Jerusalém, existem só escombros, existem só entulhos daquilo que um dia foi a cidade santa, um dia foi a cidade de Davi, um dia foi a Sião, um dia foi o grande orgulho do povo de Deus. A figura do escombro traz a ideia daquilo que já foi e não é mais. Traz a ideia do que já foi íntegro um dia, mas hoje corrompido pelo tempo ou pela violência de quem destruiu. Um dia já foi um edifício, agora é uma ruína. O visual de destroços pode despertar a nostalgia. Gente que olha para os escombros e fica triste porque tem boas lembranças da Jerusalém que um dia existiu e não está mais ali, dos muros da cidade que eram bonitos, eram lindos, obras arquitetônicas, mas estão no chão. Existem pessoas que olham para os escombros e têm sentimentos de derrota, outros sentimentos de miséria, de impotência, mais ou menos o que a vida de muitas pessoas significa. É o que é o passado de algumas pessoas que já foi uma linda obra de arquitetura espiritual, uma linda obra de construção, e hoje está no chão, escombros. Neemias, o homem da reconstrução, nos ajuda a liderar, nos ajuda a entender, nos ajuda a trabalhar para que as nossas vidas sejam reconstruídas depois de entulhos. Algumas orientações aqui, permaneça com a Bíblia aberta nesses 3 primeiros capítulos de Neemias, porque esses 3 capítulos estão falando justamente sobre esse tempo de reconstrução, esse tempo de colocar a mão na massa, esse tempo de ir para a obra. Tem muitas lições aqui, tem muitas orientações nesses textos, mas eu quero destacar apenas algumas delas, para que a gente vá para casa com algo bem focado na nossa lembrança. Em primeira orientação, no capítulo 1, versículo 4, na primeira parte diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, capítulo 2, versículo 2, o rei me diz: porque estás triste? Porque está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Neemias está no exílio, e ele ouve falar de como estão os muros derrubados, as portas queimadas, e ele se entristece, ele ora, chora, ele se assenta, diz o texto, e ora e chora por causa dos entulhos. O rei, que na época estava lá em Babilônia,
pergunta para Neemias, e Neemias era o copeiro do rei nessa época, pergunta: por que está triste o teu coração se você não está doente? Era tristeza de fato, era angústia de fato, lágrimas, assentei-me e chorei, diz o texto. Quando algo na nossa vida vira entulho, não se conforme, ore, chore, entristeça o coração, busque a Deus. Há pessoas que aprendem a conviver no meio dos entulhos, andam esbarrando em pedras, em ruínas, conformam-se com as ruínas, conformam-se com a falência, com as relações rompidas, com o lar destruído, e assim vão levando, como a famosa síndrome de Gabriela: eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Tem gente que se acostuma com os escombros, tem gente que se acostuma com o mau cheiro do pecado, da vida sem Deus. Me lembro quando tive a oportunidade de visitar missionários em 2007, na África, no Quênia, capital Nairobi, e logo que no primeiro dia saímos junto com o missionário que lá estava, missionário Mattioli, para conhecer a cidade. O cheiro era muito ruim, fétido, esgotos abertos, o que mais, lixo na rua, não há coleta de lixo, o lixo jogado, corvos e aves de rapina rondando a cidade, e aquele cheiro ruim demais. E aí o missionário viu que nós estávamos ali estranhando aquele odor. Ele disse assim: fica tranquilo, amanhã já vai dar a impressão que é menor esse cheiro, e do terceiro dia em diante você já acostuma ao nariz. E deu risada, e era realmente isso. No dia seguinte parece que o cheiro não era tão forte, e no outro dia a gente já estava acostumado. Por vezes é assim que as pessoas agem, se acostumam com as ruínas, se acostumam com a destruição, se acostumam com aquilo que está destruído. Uma geração conformada. Veja bem, versículo 3, disseram, capítulo 1, versículo 3, disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província: estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Uma geração inteira que se cria em Jerusalém com muros quebrados, ruínas e portas queimadas. Mas, versículo 4, um homem inconformado, tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias, um homem inconformado com os escombros. Seja inconformado com os escombros, seja inconformado com os entulhos, seja inconformado com a destruição. Faça como Neemias, inconformado. Assente-se, ore, chore, clame, jejue a Deus. Segunda orientação: saiba a quem ir quando não souber por onde começar. Versículo 4, a última frase: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não sabia por onde começar a acudir à cidade de Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele sabia a quem deveria buscar: a Deus, a Deus. Ele assenta-se, chora, entristece-se por causa dos entulhos, mas sabe a quem buscar: a Deus. Apenas o lamento em si é a expressão de angústia pela perda, é o pessimismo pela vida, é o não saber o que fazer. No entanto, o lamento, somado ao jejum e à oração, é a expressão de fé, de confiança em quem pode mudar o curso da história. É o choro direcionado à fonte dos recursos, Deus. Quando você não sabe por onde começar, comece com a pessoa certa, Deus. Comece aos pés do Senhor. Ele sabe como te direcionar para tirar os entulhos e reconstruir os muros. Aleluia. Terceira orientação: esteja preparado, porque há quem tem interesse nos escombros. Veja comigo o capítulo 2, versículos 18 indo até ao 20. O 18 nós lemos e o texto diz: eu lhes declarei
como a boa mão de meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias tinha uma equipe, e ele, da parte de Deus, anima essa equipe para a reconstrução. Mas veja o versículo 19: porém, Sambalate, que era um dos líderes que reinava sobre o lugar dos escombros, um dos que se criara junto com os escombros, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esteja preparado. Quando você quer reconstruir, vão aparecer aqueles que gostam dos escombros. O Sambalate, o Tobias, o Gesem. Neemias inspecionou os muros por 3 dias, viu os escombros, viu as possibilidades, viu os entulhos e viu a boa chance de reconstrução. Ele tem uma visão tremenda, visionário, empreendedor, espiritual, dependente de Deus, motivou os companheiros, mas tinha lá Sambalate, Tobias e Gesem, que zombaram de Neemias e da equipe. Eram líderes, governavam sobre os escombros. Sabe aquelas pessoas que agem assim em todos os espaços, seja na política, na cidade, seja na empresa, ou seja na igreja, ou no reino de Deus. Sempre existem algumas pessoas que pensam assim: quanto pior, melhor, que se estiver indo tudo mal, eu tenho mais chance. A ruína de muitos significa o sucesso pessoal daqueles que são os inimigos da reconstrução. É mais ou menos como a história do vendedor de armas. Ele precisa da guerra, ele precisa da desgraça para mostrar o seu portfólio, para mostrar o seu produto, para dizer quantas armas boas e de boa tecnologia ele tem agora. Talvez haja pessoas interessadas em escombros na vida de outros, na ruína de outros. São os Sambalates, os Tobias, os Gesems. 4ª orientação: remova os entulhos, mas aproveite os fundamentos. Se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai encontrar 32 versículos falando sobre como a equipe de Neemias reconstruiu cada pedaço dos muros, como eles trabalharam. Houve designação de pedaço a pedaço, parte a parte, por família, cada família indo trabalhar num pedaço da reconstrução. Interessante, todos eles aproveitavam o fundamento do muro, a fundação, a base, para então, a partir dela, a reconstrução. Há partes de uma casa destruída que pode ser aproveitada. Há partes de uma família destruída que pode ser aproveitada e deve ser. Há partes de uma história de vida que precisa ser contemplada e dizer: vamos reconstruir a partir disto que sobrou, a partir disto que ainda existe, sobre os mesmos fundamentos. Mais ou menos como aquela palavra do grande pregador Billy Graham no culto realizado em Washington, após a destruição das Torres Gêmeas. Um ano depois, eles estavam cultuando a Deus, e uma das palavras de Billy Graham, uma das frases célebres, foi: as torres caíram, mas os fundamentos permaneceram. E sobre os nossos princípios, sobre os nossos fundamentos, reconstruiremos a nossa nação. Reconstruiremos sobre os mesmos fundamentos. Eu lembro de uma ocasião
ficou muito marcado isso no meu ministério. Um casal que depois de tantas situações difíceis se separaram, e depois de separados divorciaram, e depois de 8 anos longe um do outro, longe do convívio do lar, cada um conheceu a Cristo onde estava por algum milagre da parte de Deus, por um milagre, não coincidência, mas começaram a se aproximar depois de 8 anos para voltar a construir o mesmo lar, com o mesmo cônjuge, voltaram para a mesma casa, agora com atitudes mais maduras, com posturas diferenciadas, os mesmos fundamentos, e reconstruíram. Talvez em alguma área da vida a gente esteja com entulhos, talvez em alguma área da vida, seja emocional, espiritual, profissional, estamos vivendo os entulhos, e Deus nessa noite está dizendo: não aceite, não se conforme com os escombros. Deus está dizendo: saiba a quem ir quando não souber por onde começar. Saiba a quem ir, a Deus. Esteja preparado, porque há gente interessada nos escombros. Em último lugar, remova os entulhos e aproveite os fundamentos. Que Deus nos dê graça para tirar entulhos da vida.